Presta atenção nesse dado. 77% da área de garimpo no Brasil tem exploração ilegal. Foi o que mostrou um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, na revista Nature. A atividade ilegal em busca do ouro ameaça a vida na floresta amazônica. A devastação causada pela exploração irregular afeta comunidades indígenas e santuários da floresta. Então, para saber mais sobre isso, eu faço conexão agora com Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e também da Escola de Economia da FGV São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde. Boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer, Kelly. Bom, é um dado chocante, né? Porque, obviamente, tem o impacto ambiental, mas também o impacto social, uma vez que afeta, obviamente, comunidades, né? Nos últimos anos, o garimpo tem se tornado um dos objetos mais frequentes de estudo de alto impacto que ajudam a revelar as consequências dessa atividade ilegal para uma série de aspectos da Amazônia. A degradação do meio ambiente é a primeira delas, as consequências muitas vezes para comunidades indígenas, onde esse garimpo ilegal muitas vezes é instalado, e também a sua potencialidade de financiar redes criminosas organizadas que utilizam garimpo justamente como uma fonte para limpar os seus recursos e a partir daí avançar em escala com crime. Inclusive, né, o nosso ouro estaria sendo levado para Dubai, Itália, Suíça, Hong Kong, Emirados Árabes, né? Então, são vários locais que poderiam estar recebendo esse material todo, ou seja, uma riqueza nossa que é explorada de uma forma totalmente irregular. E o que se pergunta é o seguinte, em época de satélites, tantas tecnologias, né? Qual é a dificuldade em conseguir combater esse problema? Existem inúmeras dificuldades, Kelly. A primeira delas tem que ver com a escala. Então, nos últimos anos, os estados brasileiros, onde a garimpagem ilegal tem se espalhado, ganhando mais escala, mais poder de impacto, são justamente os 3 maiores estados da Amazônia brasileira, que são o Pará, o Mato Grosso e o Amazonas. Segundo lugar, nós, quando falamos do garimpo ilegal, estamos falando de um contingente de trabalhadores, em geral, imensamente pobres, que pela sua vulnerabilidade também se tornam facilmente aliciáveis por essa atividade ilegal. Para muitas dessas pessoas, acaba sendo a única saída econômica para obter uma renda básica, para garantir a sua sobrevivência. Além disso, nós sabemos que é imensamente complexo criar uma estrutura de monitoramento, investigação, combate ao crime que consiga operar de forma efetiva numa escala tão gigantesca como essa da Amazônia. Mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista nesse debate que nós não estamos falando apenas de um problema ambiental. O problema, tampouco, é apenas a atividade econômica do garimpo em si. O problema é o garimpo não regularizado, sem um fomento e um apoio para que as pessoas que ali vivem dele possam se beneficiar, gerando renda e riqueza de um lado com preservação do outro. Exato, a gente está falando do garimpo ilegal. Agora, obviamente, né, aquele trabalhador que não tem uma outra forma de sobreviver, muitas vezes se expõe, inclusive, a riscos, né? A gente se contamina ali a natureza, imagina o trabalhador que está ali de uma forma irregular, num garimpo ilegal. Agora, será que o foco, por exemplo, do combate seria quem negocia esse ouro para fora? Porque a gente já muda a escala, a gente fala de gigantes, né? Gente que faz muito dinheiro com essa atividade legal. Enquanto a maior parte dos trabalhadores, que são habitantes, cidadãos pobres da Amazônia, acabam continuando na sua contínua pobreza. Os recursos minerais valiosíssimos da Amazônia, escondidos debaixo do seu território, são apropriados e muitas vezes levados justamente por essas organizações que têm estruturas, privilégios, formas de operar muitas vezes transfronteiriças. O combate a esse tipo de crime, sem dúvida, que ele precisa mudar um pouco o eixo de foco.
não é? Talvez mais apropriado seria tentar olhar para esses fluxos financeiros que acontecem de forma muito estruturada e complexa, em vez de simplesmente tentar colocar a polícia para prender pobre ali no interior da Amazônia. É claro que, em última análise, essas duas pontas se conectam. Nós estamos falando de um sistema organizado, controlado muitas vezes de capitais em grandes cidades, às vezes fora do Brasil, que também servem de uma correia de transmissão para estimular a contratação de pessoas vulneráveis que vão ali prestar o serviço, vendendo a única coisa que tem, né? O tempo da sua vida e a sua mão de obra, sem direitos, sem garantias, sem nada. Como fazer isso, no entanto, parece ainda uma pergunta em aberto. Há debates, há esforços, mas me parece que há pouca solução efetiva até o momento. Pois é, mas o fato é que o Brasil precisa encarar isso de frente, né? Afinal de contas, o mundo exige demais da gente. A gente também tem essa missão de conservar o que é nosso. E lembramos aqui, é ano de COP30, né? E aí eu acho, Kelly, que talvez fosse o momento do Brasil generosamente abrir o escopo dessa discussão. E quem sabe, sabendo que a Amazônia é um campo, em boa parte, sem leis, olhar para o que determina a lei brasileira, a começar pela Constituição. E veja o que diz o artigo 21 da Constituição brasileira. Compete à União estabelecer as áreas e condições para garimpagem, que no artigo 174 é especificado. Cabe ao Estado, nesse processo, favorecer a atividade garimpeira em cooperativas. De um lado, preocupado com o meio ambiente, e de outro lado, com a situação e a vida econômica e social dos garimpeiros. A regulamentação dessa medida, por sua vez, é estabelecida no Estatuto do Garimpeiro, aprovado, veja só, Kelly, pelo governo Lula, no ano de 2008, que diz no seu artigo 10, a atividade de garimpagem será objeto de elaboração de políticas públicas pelo Ministério de Minas e Energia. Por que eu cito esse emaranhado legal? Porque se nós queremos combater a ilegalidade e trazer essas pessoas para dentro de uma economia que seja formal, que gere renda e riqueza e ao mesmo tempo preserve o meio ambiente, talvez o caminho não seja apenas apostar no comando e controle policial ou militar, mas também em políticas de fomento econômico, que separe o joio do trigo. E ao fomentar esse garimpo legal, a gente também consiga fazer com que o recurso mineral da Amazônia gere riqueza, bem-estar e preservação na região. Olha, sempre bom a gente trazer esses assuntos aqui para a gente realmente lançar luz, né? É um problema que se arrasta há muito tempo. Muito obrigada, Daniel, pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado e até breve. Até.